Stand clear of the closing doors, please. No episódio de hoje, voltamos para minha casa e eu vou contar para vocês vantagens e desvantagens de morar em Nova York. O meu objetivo é dividir o meu ponto de vista e mostrar para vocês que, como tudo na vida, há pontos positivos e negativos. Mas antes de começar o nosso episódio, eu só queria agradecer o Rodolfo, da Sweet Corner, que preparou esse bolo delicioso e especialmente para o NYC Tips. Quem estiver em Nova York não pode deixar de conferir. Agora eu vou começar falando sobre as vantagens de morar aqui em Nova York. Qualidade de vida. Isso pra mim é o primeiro ponto que eu sempre gosto de ressaltar e que não tem preço. Aqui em Nova York eu pego a minha bike, saio à noite, ando de metrô, corro no parque, sem medo nenhum. Então pra quem tá vindo morar ou até mesmo visitar, pode ficar tranquilo, porque é uma cidade que não tem perigo. Viagens. Eu sou uma pessoa que dou muita prioridade a viajar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então, desde que eu mudei para Nova York, o acesso a viagens aqui é muito mais fácil e barato. Por exemplo, eu posso pegar um trem na Penn Station e ir para alguma outra cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia, Boston, Washington, ou até mesmo pegar um voo de Nova York para Portugal, que são 6 horas de viagem e os valores costumam ser mais baixos que no Brasil. Transporte público. Eu já falei algumas vezes que eu amo a opção de poder andar de metrô ou ônibus aqui em Nova York. As linhas de metrô funcionam 24 horas por dia e te levam para todos os lugares da cidade. Os ônibus também são ótimos, limpos e super práticos. Para quem mora no subúrbio, no Brooklyn ou até um pouquinho mais afastado de Manhattan, vocês têm a opção de poder comprar um carro com um ótimo financiamento. Sem falar na gasolina, que o preço nem se compara com o do Brasil. Pontualidade. Isso é uma vantagem que eu aprendi muito desde que eu mudei para Nova York. Se vocês marcarem um almoço ou uma reunião com alguém, por favor sejam pontuais, porque chega até para os americanos, não só em Nova York, mas nos Estados Unidos em geral, chega até a ser falta de respeito. A gente, na nossa cultura brasileira, tem esse costume de chegar 5, 10, 15 minutinhos atrasado e tudo bem. E aqui eles não são assim. Então hoje em dia, quando eu tenho um compromisso e eu vejo que eu tô 5 minutos atrasada, eu já começo a ficar meio aflita, desesperada para chegar pontualmente no lugar. E não só em reuniões, mas festas também de casamento ou infantil, eles marcam o horário que começa e o horário que termina, e você tem que respeitar. Ampliar seu círculo de amizade. Quando eu me mudei pra cá, eu não conhecia quase ninguém que morava em Nova York, e nossos amigos de infância e família e primos estão todos no Brasil, então a gente chegou aqui meio sem amigo, né? O que eu acho uma vantagem é que você acaba abrindo sua cabeça para novas amizades. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas aqui hoje eu conheci pelo NYC Tips, porque ela me enviou uma mensagem contando um pouquinho a história dela, que tinha acabado de mudar para Nova York, a gente foi tomar um café. E graças a Deus a gente virou super amigas, hoje em dia a gente se adora, eu vou até ser madrinha de casamento dela. Muitas pessoas, amigas minhas no Brasil, é impressionante, todo mundo que vem pra Nova York ou que se mudou pra cá, elas querem me colocar em contato, então eu tô super aberta a conhecer pessoas novas, diferentes, até mesmo de outra cultura. Eu tenho uma amiga coreana aqui, que virou super minha amiga, a gente faz coisas juntas, você acaba abrindo mais a sua cabeça e criando novas amizades, eu acho isso incrível. Então hoje eu tô super feliz com as amizades que eu construí. E na verdade eles são a minha família aqui em Nova York. Desde que eu me mudei pra cá, eu percebi que o jeitinho brasileiro não existe. Então esse negócio da gente sempre querer tirar vantagem em cima de alguém ou de alguma situação, como por exemplo, furar fila ou entrar em algum lugar sem pagar, isso aqui não existe. O jeitinho brasileiro já era. Desvantagens. Falta de amigos e família. Esse é o primeiro ponto que me vem à cabeça, porque como eu tava falando pra vocês sobre as amizades, é um ponto que de fato, quando você tá fora do país, faz muita falta.
Eu morro de saudades, principalmente da minha família. A gente se fala todos os dias por FaceTime, WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia até te ajuda nesse ponto, porque você tem diversas formas de interagir e conversar com quem tá longe. Dá muitas saudades e é difícil você estar longe o tempo inteiro dessas pessoas que você ama. Luxo e conforto. Essas duas palavras são difíceis de fazer parte do nosso dia a dia aqui. Se você acha que a vida em Nova York é tipo o que você vê no Sex and the City, esquece. Aqui, você literalmente tem que se virar. Não existe a mordomia que a gente está acostumado no Brasil. E eu digo desde as coisas mais básicas, como por exemplo, eu sei que em outros lugares dos Estados Unidos não é assim, mas especificamente em Nova York, para você conseguir morar em um lugar espaçoso, é super difícil pelos preços. Os preços dos imóveis são altíssimos aqui. Qualquer tipo de serviço é caríssimo, seja para cabeleireiro, fazer à mão ou alguém para arrumar, enfim, alguma coisa na sua casa, é super caro. Então você tem que acrescentar na sua rotina algumas tarefas que no Brasil a gente não está acostumado. Aqui ninguém tem empregada, ninguém tem babá para cuidar de filho. Então, além de você trabalhar, você tem que colocar no seu to-do do seu dia, ir no supermercado, lavar roupa, lavar louça, limpar sua casa. Enfim, às vezes até mesmo montar o seu próprio móvel. Quando a gente mudou pra cá, a gente comprou os móveis, eles chegam desmontados na sua casa e a gente mesmo teve que montar um por um. Então a cultura do americano é muito pôr a mão na massa. Então, como eu falei, pra quem vem pra cá achando que é um glamour, pode esquecer. Cada um por si. Aqui em Nova York, quer dizer, não só em Nova York, eu acho que os americanos em geral, eles têm essa cultura de ser um pouco mais frios que a gente. No Brasil a gente tem todo esse calor humano, quando você vê, você abraça, faz festa. E aqui eles são super individualistas. Muitas vezes, por exemplo, eu entro no elevador aqui do meu prédio e ninguém me dá nem bom dia. Eles nem olham pra sua cara, não querem nem saber quem você é. Diferente do Brasil, eu acho que no Brasil a gente costuma ser mais caloroso e receptivo com as pessoas. Só um exemplo até engraçado, eu fazia aula de inglês particular com um professor e quando eu cheguei na aula, uma vez eu saí de férias, fiquei um tempão sem ver ele, e quando eu voltei, eu fui fazer uma festa, cheguei pra dar um beijo nele de oi, cumprimentar, ele ficou super assustado, tipo, me segurou assim, parecia que eu ia agarrar ele, sabe? Achei tão estranho isso, mas enfim, é o jeito deles, então eu considero isso uma desvantagem, eu sinto um pouco de falta desse carinho brasileiro. E não se esqueçam, quando vocês conhecerem alguém, em vez de dar beijinho, é melhor dar a mão para cumprimentar, é o costume deles aqui. Condições climáticas. Isso parece besteira e eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar do clima em Nova York, que as estações são super definidas. Mas, gente, é tenso morar aqui. Eu, por exemplo, me mudei para Nova York no inverno. E foi muito difícil, porque como eu falei, o nosso apartamento não é super espaçoso, o frio é muito rigoroso, não dá pra sair de casa alguns dias, quando tá no auge. Eu já peguei aqui menos 25, menos 30 graus, é muito difícil. Então eu acho que isso é um fator pra quem não tá acostumado, acaba sendo difícil na adaptação aqui em Nova York. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro o frio, então eu não me importo muito com a questão inverno, verão. Pelo contrário, eu até me irrito muitas vezes no verão por ser super quente. Eu prefiro o inverno, mas eu confesso que tem dias que é super difícil morar aqui. Porque às 4h30 da tarde tá escuro, o seu dia fica muito mais curto e não dá pra sair de casa pelo frio. Eu nunca vou me sentir 100% em casa. E só pra terminar as desvantagens, eu queria falar que eu posso morar aqui em Nova York pro resto da minha vida, mas eu nunca vou me sentir em casa como eu me sinto no Brasil. Eu sempre vou ter aquele sotaque, querendo ou não, de estrangeiro. Eles sempre perguntam pra mim de onde eu sou, então eu nunca vou ser tratada como americana. Além de outras coisas, como eu falei, os meus amigos de infância estão no Brasil, a minha família. Eu acabo perdendo muitos eventos sociais no Brasil, como casamentos e aniversários, pelo fato da gente morar aqui. E eu sinto que aqui eu não tenho isso, então até pelo tratamento dos americanos, como pelo lado do Brasil, da minha família e amigos no Brasil, eu nunca vou me sentir 100% em casa. Apesar de eu não ter contado nenhuma novidade, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. E mesmo pesando as vantagens e desvantagens, eu ainda pretendo ficar aqui em Nova York por muitos anos e continuar o NYC Tips para vocês.
Esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mandem dicas, críticas, sugestões, curtam o nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal. A gente se vê na semana que vem com mais Nova York pra vocês. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit.